Agora uma pergunta direcionada ao Augustus. Augusto, você tem falado sobre a Escritura, né, que a Escritura traz a revelação da salvação, e você também falou que Deus se revela de outras formas, como na natureza, mas como que a gente entende a questão daquele, sempre o índio que viu no meio da floresta, que nunca teve encontro com a Escritura, como que a gente entende essa relação? Ele tem revelação de Deus, não tem? Ele é culpado, não é culpado? Sim. Ontem à noite, quando eu fiz a minha primeira exposição sobre esse tema, a partir de Lucas capítulo 1, eu comecei dizendo o que é que nós não estamos dizendo quando afirmamos o solo Escritura como sendo um dos pilares do cristianismo. E eu disse que nós não estamos dizendo que Deus não se revela de outras formas. E eu mencionei a revelação na consciência e mencionei a revelação natural. O que eu disse é que a única revelação salvífica, de fato, se encontra nas Escrituras, e que a parte do conhecimento que Deus nos deu nas Escrituras, não existe possibilidade de qualquer salvação. Então, no caso do índio que não tem a revelação escrita, ele será julgado pela luz que ele recebeu. A luz que ele recebeu é a luz da natureza e a luz da sua própria consciência. O apóstolo Paulo, lá no primeiro capítulo da carta aos Romanos, ele trata do caso dos povos aos quais não foi dada a revelação do Evangelho, e ele diz que esses povos são indesculpáveis diante de Deus, porque pela natureza eles deveriam render graças a Deus e glorificá-lo pelas obras da criação, da providência e do cuidado de Deus, dando vida e tudo mais que é necessário. Ele repete esse discurso em Atos 17, que Deus não se deixou ficar sem testemunho aos povos, dando os tempos frutíferos, dando chuvas e as estações. Então, mas apesar de ter recebido essa revelação, os povos pagãos, entre eles os índios, naturalmente, eles distorceram essa revelação. Paulo afirma claramente que eles adoraram a criatura em vez do Criador. Eles suprimiram, Franklin falou isso hoje de manhã, eles suprimiram a verdade de Deus, está lá em Romanos capítulo 1, e fizeram para si deuses. A menção de aves, quadrúpedes e répteis, que todos eles representados nas religiões romanas e nas religiões orientais antigas, como o próprio Egito, que adorava tudo quanto era de bicho, né? Então, a verdade é que no dia do juízo, mesmo julgados à luz que receberam da consciência e da criação, nenhum ser humano poderá se justificar diante de Deus, porque todos eles torcem a revelação que Deus deu, quer seja da natureza, da consciência ou a revelação escrita. Então, o índio está perdido, sim. Por isso que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. O que seria uma crueldade se a ignorância salvasse. Você chega na tribo, está todo mundo indo para o céu, porque nunca ouviram falar de Jesus. Aí o missionário chega a falar de Jesus, metade da tribo crê, outra metade não crê. O missionário mandou metade da tribo para o inferno. Não é? Então não faz sentido missões se realmente a ignorância do evangelho salva as pessoas.